Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Diário 23. Peço para vocês, se vocês gostarem do conteúdo do canal, gostarem do conteúdo desse vídeo ou de outro vídeo talvez que eu tenha postado aqui, peço que vocês possam primeiramente se inscrever e depois curtir o vídeo. E se gostarem, pode comentar, pode escrever suas experiências aqui, até que eu possa dar mais ideias para mim criar novos conteúdos aqui no canal e obviamente que seja um espaço aberto para que vocês possam, a gente possa, né, conversar, se comunicar e dialogar aqui da forma mais educada, mais respeitosa possível. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre as vantagens de você ser um camaleão, né? Podemos dizer assim, um camaleão social, você saber se adaptar. Vou explicar para vocês, o vídeo não deve ficar muito longo, vou tentar não fazer esse vídeo muito longo, contar uma experiência minha. Você vai entender qual que é a vantagem de você ser um camaleão, saber se adaptar ao ambiente que você está. Infelizmente, a gente vive num país que fala muito, né? E se vivendo num governo que fala muito sobre democracia, democracia e democracia, democracia, só que a gente sabe que a gente não vive uma democracia plena. Muitas das vezes a gente dá a nossa opinião derradeira sobre opiniões políticas, sobre opiniões em relação à forma como a pessoa deve se portar, como ela deve se vestir, obviamente não discriminando, não desrespeitando ninguém. Mas se você simplesmente expressar a sua opinião hoje, na grande maioria das vezes elas podem ser mal interpretadas. Até quando ela é bem interpretada, pela outra pessoa discordar veementemente do seu posicionamento, ela vai te perseguir, vai tentar de alguma forma te derrubar, de alguma forma causar problemas na sua vida. Eu acho que existe ambiente para tudo. Existe ambiente que você pode ser quem você é, com pessoas que você tem de confiança, dentro da sua casa, algum outro ambiente específico que você sabe que você pode ser você mesmo, você pode expressar algumas opiniões, mas existem alguns lugares que não vale a pena você demonstrar muitas das vezes, dependendo realmente quem você é. Isso é uma forma que você vai ter de se você se adaptar e você conseguir sobreviver, né? Porque muitas vezes não vale a pena você ser perseguido, por exemplo, no trabalho, exemplo que eu vou dar aqui, no trabalho, ou alguma atividade que você está fazendo, por conta de uma opinião ou de um posicionamento que você tem em relação à, à sua opinião, né, em relação política, social, alguma coisa que você discorda ou você não concorda mais com esse crescimento dessa cultura woke. Eles dizem que são muito a favor da liberdade, da democracia, só que é muito ao contrário disso. Então, eu vou contar uma experiência que eu tive em 2022. Né? Em 2022, a gente sabe que teve a eleição aí do Bolsonaro e do Lula. Para mim, são duas opções péssimas, eram duas opções assim, péssimas, das péssimas. Só que quando chega no segundo turno, eu sempre vou optar votar na opção pior. E naquele momento, para mim, hoje eu posso falar, porque ele já está inelegível mesmo, mas para mim, a opção menos pior naquele momento era o Lula, era o Bolsonaro, não era o Lula. Menos pior, era o menos pior naquele momento, especificamente ele mesmo, eu não sendo bolsonarista, eu acredito que ele fez muita coisa ali errada, mas creio eu que ele era menos pior do que o Lula, mesmo ele sendo ruim. Tá? Mas enfim, estava naquela questão de campanha eleitoral em 2022 e dentro do trabalho, eu estou nesse trabalho ainda, né, o pessoal é de grande maioria de esquerda. Então, as pessoas que diziam que eram de direita ali estavam sendo perseguidas. As pouquíssimas pessoas que eram de direita eram perseguidas, até pela própria chefia, até pela própria gerente, porque é uma coisa que eu vi. E um desses dias, o pessoal estava falando sobre política no trabalho. Eu não falo sobre política no trabalho, com pessoas não falo, com pessoas que não são da minha confiança, que não têm o mesmo pensamento que eu não costumo falar, porque eu não vou ficar sendo, como é que eu posso dizer, propagador de pensamento político. Isso não é o meu perfil, não, isso não me interessa, nunca fiz isso, não vou fazer. Eu só converso com pessoas que já têm a cabeça ali formada politicamente parecida com a minha. E eu não falo, ainda mais no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho você não fala
sobre política, sobre religião e também sobre futebol, porque muitas das vezes as pessoas não sabem dividir as coisas e acaba dando briga, confusão. E nesse momento eu estava quieto, calado, todo mundo falando sobre política, estava próximo ali da eleição de 2022 e estava indo no primeiro turno. E as pessoas falando ali plenamente em quem quer votar, e como eu disse, a grande maioria das pessoas naquela empresa ali iriam votar no Nove Dedos. Chegou que uma situação específica lá, uma menina que trabalhava comigo me pressionou, falou em quem que você vai votar. Eu falei, meu voto é secreto, não quero falar em que eu vou votar. E sei lá, cara, essa menina era estranha, ela não também não ia muito com a minha cara. Então ela foi e começou a espalhar um boato ali que eu era bolsonarista. Eu era bolsonarista dentro da empresa e eu não falei pra ninguém qual o voto que eu, pra quem eu ia votar, eu não falei nada. Nesse local que eu trabalhava, eu via que a minha supervisora começava uma perseguição sobre mim, faziam várias piadinhas, muitas coisas que eu precisava dela fazer. Às vezes ela fazia, mas sempre na hora dela fazer, ela fazia uma piadinha. E teve um dia desses especificamente que eles estavam falando sobre política mais uma vez e ficaram pressionando, 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 pressionando. E eu, como eu disse, não vale a pena você conversar sobre alguns assuntos dentro do seu trabalho. Eu preciso do meu trabalho, preciso do emprego, preciso do meu salário, preciso sobreviver. Então, eu não ia topar ser demitido por causa de opção eleitoral. Né? O voto é secreto, não ia topar perder o meu emprego, perder o meu ganha-pão por causa de uma opção eleitoral. Então, eu simplesmente usei uma habilidade para a rede social que eu tenho e fiz uma piada com os eleitores que estavam ali para conseguir sair da tangente. Eu falei, vou votar no Padre Kelmo. Na hora que eu falei que eu disse que eu ia votar no Padre Kelmo, todo mundo começou a rir do, daquele ambiente, a gente estava ali na sala de trabalho, todo mundo riu muito. E naquele momento que eu falei que eu iria votar no Padre Kelmo, não votei no Padre Kelmo, obviamente, as pessoas me esqueceram. Eu consegui sair pela tangente através de uma piada. Toda vez que alguém me perguntava, eu vou botar no pai do Padre Kelmo e fazer alguma piada ali específica ali sobre o Padre Kelmo. As pessoas riam, riam e esqueciam sobre a minha verdadeira opção de voto. E as pessoas não me perguntavam mais, viam que eu estava levando a piada. Muitas pessoas me enxergaram como um bobo e eu queria realmente que elas me enxergassem sim, mas quando chegou nas urnas, eu fiz meu voto verdadeiro e não revelei para ninguém para quem que eu votei. Se eu tivesse revelado naquele momento em qual candidato eu queria votar, mesmo deixando claro que eu só estou votando porque eu achei ele menos pior do que o outro, não porque eu adoro ele como se fosse um Deus, eu concordo com as pautas dele, com o governo dele, que fez, na minha visão, fez muita coisa ruim, mas eu achava menos pior do que o outro governo. Simplesmente assim. Fui, eu seria terminantemente perseguido, seria terminantemente perseguido e talvez eu poderia ser até desligado, principalmente se o outro candidato de direita, especificamente, tivesse ganhado. Se ele tivesse ganhado, eu não sabia naquela época, talvez eu poderia ser perseguido de tal forma que chegasse ao ponto até de eu ser desligado, porque é difícil eu expressar isso em palavras, mas o que eu vivi naquele momento ali foi um momento de total coação, de total coação. E eu imagino que existem outras pautas, outros assuntos que você não deve mencionar, principalmente assuntos onde essa cultura woke gosta de se meter em ambientes onde você precisa, ambientes essenciais. E um desses ambientes essenciais para mim, eu vou dar dois exemplos: academia, onde eu vou, e meu trabalho, porque a academia é minha terapia, então eu não quero estragar meu ambiente de terapia com gente lá azucrinando na minha cabeça. E principalmente no meu trabalho, onde eu vou ganhar pão, onde eu preciso ganhar meu salário, onde eu preciso pagar as minhas contas, não vou arriscar perder meu emprego por conta de opção política. E, na minha visão, esse canal aqui não foi feito para ditar regras para ninguém, mas é a experiência que eu vivi. Às vezes vale muito mais a pena você se fingir de bobo,
se fingir que sabe menos, ou até se disfarçar muitas das vezes em alguns ambientes específicos ali, que você é o famoso isentão, do que você dar a sua cara para bater e levar todas as consequências e acabando se prejudicando muito. Você vê aí uma coisa que o Tesouro falou, eu não concordo com 100% com o que o Tesouro falando, mas ele é um cara muito lúcido em muitas questões. Ele foi um de algumas pessoas que foram aí, possivelmente, eu não entendo muito bem do assunto, perseguidas aí pelo governantes, né? Ele disse isso, através de ter feito Pix para ajudar o Bolsonaro e algumas também por ter feito aquela situação lá em Brasília, né? Péssima, péssima, totalmente contra aquilo. Muitas pessoas foram perseguidas por conta daquilo ali. E será que valeu a pena? Será que valeu a pena as pessoas tomarem aquele ato, fazerem aquelas coisas? Será que valeu a pena fazer isso? Sendo que a própria pessoa que era o líder, né, podemos dizer assim, daquela, daquela talvez, não vou falar revolta, mas daquela, sim, uma revolta sobre o resultado ali das eleições e também para querer, de alguma forma, que o seu eleitor ganhasse ali, que no caso do lado do Bolsonaro, particularmente não fez nada. Saiu do Brasil, está aí vivendo tranquilo aí com a família dele, elegeu um filho dele mais novo para vereador e segue o baile. E muitas pessoas ali, podemos dizer, pulou na bala por conta dele e infelizmente acabou se prejudicando muito. Então, na minha visão, a gente tem que aprender a ser um camaleão e saber se adaptar, não entrar em assuntos que vai de alguma forma prejudicar ambientes essenciais para você. Isso aí é um comportamento clássico para mim, porque as pessoas levam as coisas muito a sério, muito a ferro e ao fogo e acabam não pensando nas consequências que isso pode gerar para elas. Igual, hoje eu tenho um bom emprego, onde eu gosto de trabalhar onde eu trabalho, e eu sei que na minha cidade onde eu trabalho hoje, talvez eu não consiga um emprego com as vantagens e os benefícios que eu tenho hoje. Então, imagina perder esse trabalho que eu tenho por conta de algum tipo de conversa ou pauta de cultura woke, sendo que não vai mudar em nada, em absolutamente nada, eu brigar, discutir ou falar sobre esses assuntos dentro de ambientes essenciais, por exemplo, como trabalho. Então, é muito melhor você se adaptar, fingir de camaleão, fingir de isentão, não entrar nesses assuntos, não puxar papo sobre esses assuntos, conversar sobre outras coisas, para você não colocar um alvo enorme nas suas costas. Ok? Espero que vocês possam ter compreendido o que quis passar aqui no vídeo. Se você gostou do vídeo desse que eu acabei de fazer, eu peço que você se inscreva no canal. Por favor, inscreva no canal para que o canal possa crescer, outras pessoas possam alcançar e ver também o conteúdo. Curta, por favor, se você concorda ou discorda. Eu tenho alguma experiência similar à minha. Peço também que você possa comentar nos comentários para que a gente possa aí conversar e ter um diálogo aí de forma cordial, ok? Um grande abraço a todos aí e até a próxima.